E olha só, a sessão que votaria aumento dos subsídios de vereadores e prefeito de Ariquemes termina com muito protesto e polêmica. Os idealizadores do projeto de iniciativa popular, que desde maio colhe assinaturas para um projeto de lei que pede a equiparação dos subsídios dos vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretário de Ariquemes ao piso salarial dos professores da Rede Municipal de Educação, fizeram uma mobilização e lotaram a sessão ordinária da Câmara dos Vereadores na última segunda-feira. O motivo de tanto protesto é que das 19 pautas do dia, 2 referiam-se a projetos de lei que aumentam em 31% os subsídios do Legislativo e do Executivo Municipal. Mas, na verdade, nós esperávamos, no mínimo, o bom senso. No mínimo. Porque, quem não sabe, nós temos uma iniciativa popular em curso que visa reduzir os subsídios. E até agora, já depois de 45 dias que a iniciativa popular para redução está em curso, ninguém se manifestou nessa casa para ser contra ou a favor da iniciativa popular. Eles só se manifestaram no momento de aumentar. Para nós é uma afronta. Nós temos do município servidores da educação que não recebem nem o salário mínimo. Nem o salário mínimo. Foi concedido recentemente a alguns educadores do município um auxílio alimentação de 60 centavos. E o prefeito agora quer subir o seu subsídio. Os projetos propostos pela Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, se aprovados em plenário, elevariam os ganhos mensais a partir de 1º de janeiro de 2017 a dezembro de 2020. E na prática ficaria assim. Prefeito que atualmente recebe R$20 mil passaria para R$26.100. Vice-prefeito sairia de R$12 para R$15.650. Dos secretários, de R$9.500 para R$12.390. Dos 13 vereadores, 9 que atualmente recebem R$7.900 passariam a ganhar R$10.300. O presidente da mesa diretora, que hoje recebe R$13.800, receberia R$18 mil. E vice, primeiro e segundo secretários sairiam de R$11 para R$14.350. A medida significaria um impacto de pouco mais de R$1 milhão por ano na arrecadação municipal. O autor dos projetos e presidente da Comissão de Finanças, vereador Vanilton Cruz, do PSD, não quis falar sobre o assunto. Enquanto isso, o clima continuava tenso na Câmara. 4 vereadores chegaram a manifestar-se contra o aumento, num misto de gritos, vaias e aplausos, após uma suspensão dos trabalhos por 10 minutos, quando finalmente realizariam a votação, o presidente resolveu adiar. A sessão turbulenta terminou sem a votação dos projetos de lei que pedem o reajuste dos subsídios do Poder Executivo e do Legislativo Municipal e só deve ser apreciada pela Casa após o recesso parlamentar. Sob fortes vaias e barulho de indignação de quem assistiu às mais de 2 horas de sessão e teve a expectativa frustrada, o presidente da Casa tentou se justificar. É porque ainda não chegou o projeto da Iniciativa Popular, então nós vamos aguardar que chegue o projeto da Iniciativa Popular para que depois nós fazemos a votação. Há previsão de quando vai ter essa votação? Não temos previsão. Vamos aguardar por mais uns 15 dias. Se der de 15 dias não chegar, nós faremos a iniciativa de votar. Bom, gente, olha, Luana, esse pedido de aumento próprio de 31% dos nossos excelentíssimos e nobres aí, vereadores, o prefeito de Ariquemes, vai na contramão do momento que o país está vivendo, né? A gente vem falando aqui que o governo de Rondônia está sendo prudente com os gastos, o governo federal está sendo prudente com os gastos, prefeituras, que a gente sabe que as prefeituras não estão assim tão bem diante dessa crise toda, sendo prudente com os gastos, e aí eles querem dar um aumento de 31% nos próprios salários. Salários que não são baixos, né? Eu anotei aqui alguns salários e já chama atenção. 20 mil passaria para 26 mil, 12 mil para 15 mil, quer dizer, é complicado porque quando a gente vê as categorias pleiteando aumento,
Não dá, porque a gente sabe que a gente está passando por um momento de crise, por um momento realmente de retenção, de contenção de despesas, e aí vir uma proposta de aumentar o próprio salário em 31% vai contra totalmente esse discurso, que é um discurso do momento que o Brasil passa. Não é só um discurso de palavras, é um momento que o nosso país está passando e assim, a população ficou revoltada. Em meio a essa crise, né, ver uma cidade aí do interior do estado que passa ainda mais, né, acaba tendo ainda mais que prestar atenção na economia, tendo que reduzir mais ainda os gastos, né, porque a gente sabe que, como disse já o nosso patrão há muito tempo, que os prefeitos viriam com pires na mão, enfim, porque realmente está complicada a situação. Então, chega a ser assustador você vê uma tentativa como essa, de tentar aumentar, que seja R$1 no momento como o que o Brasil vive, ainda mais vocês que devem lutar aí para que a economia fique, né, pelo menos tranquila, sabe? Não tentar colocar mais no fundo do poço, enfiar mais no fundo do poço as cidades, enfim, né, no caso aí de Ariquemes. Olha, é absurdo, é assustador, chega a ser até, sei lá, não tem palavra para dizer, porque realmente não dá para se pensar em aumento numa situação em que o país vive, na situação em que Ariquemes vive, todo o estado vive. Realmente a gente precisa ter prudência, tá? Eu sou contra aumento de salário dos políticos. Eu não sou das que aprova, não tenho nada contra quem aprova, enfim, eu acho que tem alguns, eles trabalham, os que trabalham merecem muito o aumento, enfim, podem merecer aumento, mas não agora. Esse não é o momento de pensar em aumento, sabe? Num momento tranquilo, a gente já fica meio assim, será que precisa? Como você disse, com salários tão altos, não sei, não é o momento. Deram um tiro no pé. E a população de Ariquemes, parabéns, porque se esteve presente, colocou pressão, e é assim que a gente quer Porto Velho, é assim que a gente quer de Paraná, é assim que a gente quer o estado inteiro, participando, né, Elisângela? Cobrando. Não adianta você só votar e deixar por isso e depois achar ruim, não. Claro que a gente tem que ir cobrar, a gente tem que lutar aí pelo nosso direito de forma ordeira, né? A gente pede que não tenha violência, a gente pede que não tenha agressão nem verbal. Então, assim, mas lutar pelo direito realmente é o que a gente precisa. Num momento como esse, em que se pede aumento, numa crise como essa, realmente a população está de parabéns por estar ali fazendo pressão para que isso não aconteça. E atenção, vereadores, por favor, os senhores querem que a gente desenhe o momento em que o país vive, ou porque tá difícil de entender? Tá difícil para os senhores entenderem. Por favor, né? Vamos ter mais prudência, Luana, e bom senso. Isso, você tocou num ponto aí que é fundamental. A gente sabe que é a casa do povo, né? A Assembleia, a Câmara, a casa do povo. Porque as pessoas que nós elegemos nos representam em todas as esferas. Nós escolhemos representantes para decidir, tomar decisões para a comunidade, para a sociedade em geral. Então, é importante que a população ela se faça presente também na casa do povo, assistindo, sabendo o que está em pauta. Nesse dia aí, o que chamou a atenção é que tinha 19 assuntos em pauta. E entre esses 19 estava aí o aumento. Então, a população estava presente, se revoltou e não aceitou, porque nós elegemos as pessoas, mas eles têm que fazer a vontade do povo. Afinal de contas, o voto é para que ele represente aquela comunidade, aquela cidade, a sociedade. Mas eles têm que legislar para o povo e não em causa própria, né? Então, assim, aqui mesmo, a Assembleia tem a galeria lá, a população pode assistir. A Câmara também, né, deve. Assistir. E quando tiver também audiência pública, na semana passada a Meire Santos deu aí, realmente foi um show o comentário dela, explicando como é que funciona essas audiências, e muitas vezes as decisões são tomadas e não tem o representante da população lá, e depois que a decisão é tomada, não dá mais para reclamar, né? Mas olha, eu tenho certeza que esse assunto é quente, e olha, a gente pede para você aí que está nos assistindo, comente aí o que você achou dessa tentativa de aumento em 31% aí dos políticos de Ariquemes. Então, entra na nossa fanpage, comenta aí na foto do dia, e também pode mandar mensagens para o nosso WhatsApp, que tem um número novo, não é isso, Luana? Tem o 99972-1100. Diz aí, você concorda com esse aumento em que eles queriam colocar, mas que a população, por pressão, conseguiu fazer com que não fosse aprovado? Você concorda com isso? 99972-1100. Mande pra gente seu WhatsApp ou entre na fanpage do SIC News e diga aí.
momento como esse é momento de se dar aumento para vereadores e prefeitos de Ariquemes? Eu sou contra. E secretários também, né? Porque estava ali, na verdade, foi um aumento para todos eles, né? Então a população está de olho e está de parabéns, e eu acho que tem que ser isso mesmo, ainda mais no ano eleitoral, né, Luana? Exatamente. Mais do que nunca tem que ficar de olho. Exatamente. Teve vereador que foi contra. Parabéns. Parabéns a esses aí que tiveram bom senso e que sabem que é um ano político, é um ano de votação e que vocês, como eu disse, para mim foi um tiro no pé, até porque as eleições estão muito próximas e as pessoas não vão esquecer tão facilmente assim dos que tentaram aí aumentar o salário, né? A gente sabe que a população, na maior parte das vezes, é contra aumento de salário de político, ainda mais num momento como esse, de crise financeira do país. Então, realmente, para mim, foi um tiro no pé.